Oi, pessoal. Bom dia. Todos tranquilos? Todos bem? Meu nome é Sandro Costa e nessa aula agora nós vamos resolver um exemplo usando a lei dos cossenos na segunda forma. E, como sempre, tudo que eu copiar nesse quadro aqui, você anota no seu caderno para você ter um material de consulta depois. O anotar ajuda muito a fixar o seu aprendizado, tá? Então, vamos começar lendo o enunciado da questão. Exercício, calcule D. O que é o D? Nós temos um paralelogramo e o D é a diagonal do paralelogramo. Esse lado do paralelogramo é 4 centímetros, esse outro lado 8 centímetros, e nós queremos calcular o D. Muito bem. Para a gente poder fazer isso, nós vamos usar a lei dos cossenos na segunda forma. Eu já expliquei no vídeo anterior a fórmula da lei dos cossenos, no segundo formato. Mas vamos relembrar aqui rapidamente. Olha só, como é que é a lei dos cossenos na sua segunda forma? Nós temos um paralelogramo, esse lado paralelo a esse lado de baixo paralelo ao de cima, os lados do paralelogramo A e B, aqui o ângulo θ, e atenção, hein? A diagonal D é sempre a diagonal que fura o ângulo θ. Muito bem. Então, como que é a lei dos cossenos na segunda forma? Nós temos uma igualdade. Antes da igualdade aparece a diagonal que fura o ângulo θ, é a diagonal ao quadrado. E no segundo lado da igualdade aparecem os lados do paralelogramo. É o quadrado de um lado, mais o quadrado do outro lado, mais 2 vezes um lado vezes o outro, vezes o cosseno do ângulo θ. Essa fórmula, devido ao fato de aparecer esse cosseno, ela é conhecida como lei dos cossenos. E relembrando, a lei dos cossenos na primeira forma é num triângulo, e a única diferença é que esse sinal aqui, ao invés de ser um mais, na primeira forma é menos. E ela vale num triângulo. Essa agora é num paralelogramo, e esse sinal daqui é um sinal de adição. Nós vamos usar essa fórmula para poder resolver esse exercício e calcular a diagonal D. Então, nós temos uma igualdade. O que aparece antes do igual? Aparece a diagonal que fura o ângulo. Então, aparece a diagonal ao quadrado. E no segundo lado da igualdade, o que aparece? Aparecem os lados do paralelogramo. Então, é o quadrado de um lado, esse lado aqui vale 4, né? Mais o quadrado do outro lado, mais novamente, né? 2 vezes um lado vezes o outro, lado 4, vezes o outro lado, que é o 8, vezes o cosseno do ângulo entre esses lados. O ângulo entre os lados vale 60 graus. Depois de escrever a fórmula, para a gente calcular o D, é só resolver essa expressão, fazer as contas. Então, o quadrado da diagonal será 4 ao quadrado, 4 vezes 4 é 16.
mais o 8 elevado ao quadrado é 64, mais 2 vezes 4 é 8, e 8 vezes 8 é 64. Vezes o cosseno de 60 graus. Vamos revisar a nossa tabela de ângulos notáveis? Eu já dei essa teoria para vocês aqui. Olha só, 30 graus, 45 graus e 60 graus são os ângulos notáveis, e essa tabelinha me dá o seno, cosseno e tangente de todos esses ângulos. Então, eu quero saber o valor do cosseno de 60 graus. Então, cosseno de 60 graus. É só olhar aqui na tabela. Olha só, o valor é 1 sobre 2. Vamos usar esse valor aqui. Então, o cosseno de 60 graus vale 1 sobre 2. D ao quadrado igual. 16 mais 64 é 80. Mais, aqui nós podemos simplificar o 64 com o 2, e 64 dividido por 2 é 32. Eu vou continuar a conta aqui em cima, olha. Se eu adicionar 80 mais 32, vai dar 112. Quando esse quadrado vai para o outro lado, aparece mais ou menos a raiz quadrada de 112, né? Olha só, esse D é uma diagonal, é uma distância, é um comprimento. Gente, distâncias, comprimentos, são sempre grandezas positivas. Então, o valor negativo não interessa para a minha resolução. Então, a solução negativa, ela não serve para mim. Então, D igual. Na prática, você poderia pegar o 112, usar uma calculadora e tirar a raiz quadrada. Vai dar um valor com vírgula, porque ele não tem raiz inteira exata, né? Mas normalmente no Enem, no vestibular ou em concursos públicos, o que o pessoal faz quando aparece um número que não tem raiz exata é tirar de dentro da raiz a maior quantidade de números possível. E para fazer isso, nós temos que pegar o 112 e fatorar esse número. É o que eu vou fazer nesse cantinho aqui, olha. No seu caderno, faz um traço do lado direito e copia do lado de lá, né, do tracinho, para você não misturar com a resolução do exercício. Então, eu vou pegar o 112 e vou fatorar esse número. O 112 eu consigo dividir por quanto? Por 2, né? 112 dividido por 2, 56. O 56 eu consigo dividir por 2 novamente.
56 dividido por 2, 28. O 28 eu posso novamente dividir por 2. 28 dividido por 2, 14. O 14 eu posso de novo dividir por 2. 14 por 2 é 7, né? E o 7 eu só consigo dividir por 7. Quando cheguei em 1, acabou a fatoração, né? Para a gente tirar a maior quantidade de números de dentro da raiz, o que eu tenho que fazer aqui na fatoração? Eu tenho que agrupar de 2 em 2 aqueles números que são iguais. Então, eu vou agrupar esse 2 com esse 2 e vou agrupar esse 2 com esse 2. Então, aqui vai ficar raiz quadrada de 2 elevado ao quadrado vezes o 2 ao quadrado de novo vezes o 7 aqui. Os números que tem quadrado, o quadrado cancela com a raiz, né, que quadrado e raiz são inversos um do outro, e esse número sai para fora da raiz. Então aqui, olha, esse quadrado cancela com a raiz e esse 2 sai para fora da raiz. Nesse segundo aqui, o quadrado também cancela com a raiz, esse 2 também sai para fora da raiz. E esse 7, como ele não tem quadrado, ele continua dentro da raiz. E para concluir o exercício dando a resposta final, eu vou agrupar esse 2 com esse 2. Vai dar 4 raiz de 7. Como esse lado aqui está em centímetros e esse outro lado também está em centímetros, a resposta final é 4 raiz de 7 centímetros. Não se esqueçam de colocar a unidade de medida na resposta final. Então aqui vai dar 4 raiz de 7 centímetros. Em concursos públicos, Enem e vestibulares, normalmente eles não deixam você usar calculadora. Então, a resposta que estaria nos itens A, B, C, D, E nas alternativas lá, certamente será essa daqui, 4 raiz de 7 centímetros. E com isso, a gente conclui o cálculo dessa diagonal D usando a segunda forma da lei dos cossenos. Espero que todos tenham entendido esse exemplo, esse exercício, né? E por essa aula é só. Grande abraço, turma, e tudo de bom!